E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui resolvendo questões de química. Dessa vez eu vou resolver questões sobre substância pura simples, substância pura composta, misturas e processos de separação de misturas. Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem unir-se por meio de ligações químicas para formar diversas substâncias. Já as várias moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias e classificadas como substâncias simples ou compostas. No esquema abaixo, cada bolinha, aí você vai ter uma bolinha branca, uma bolinha cinza, uma bolinha com X, representa um átomo diferente. Conforme a representação da imagem, da quantidade de moléculas, substância simples e substância composta, assinale a alternativa correta. Então a gente pode já fazer um risco aqui, ó, e dividir o lado onde tem as substâncias compostas e onde tem as substâncias simples. As substâncias simples vão ser aquelas em que a sua composição nós só temos um tipo de átomo, um tipo de elemento químico. Perceba que nessas moléculas aí que eu circulei a gente só tem um tipo de elemento químico. E nessas aqui do outro lado, no lado das substâncias compostas, a gente fez aí uma fronteira, né? A gente tem mais de um tipo de elemento químico, mais um tipo de átomo na composição dessas moléculas. A gente tem um total aí de 5 moléculas, ó. Letra A diz isso, são 5 moléculas. Letra C também, letra D também. Aí continua falando que são 12 substâncias simples aqui. Não são 12 substâncias simples, bora ver o que a C diz. 5 moléculas, 3 substâncias simples, ok, e 2 substâncias compostas. Na letra D, ó, falava 5 moléculas, tudo bem, 2 substâncias simples não, e não são 3 substâncias compostas, tá? Ao contrário disso daí, então a gente fica com a letra C. Certas misturas podem ser separadas usando-se uma destilação simples, realizável numa montagem como apresentada nesta figura. Suponha que a mistura é constituída por água e cloreto de sódio dissolvida nela, então é água com sal. Ao final da destilação simples dessa mistura, obtém-se no Elemaia é essa vidraria aqui. Inicialmente a gente tem a água com sal aqui dentro, certo? A água e o sal é aquecida, essa mistura homogênea, essa solução, ela é aquecida, a água evapora, passa pelo condensador, sofre aqui um choque térmico e condensa, né, e volta a ficar no estado líquido, e você pega aqui água, o sal ele fica para trás. A gente fica aqui com a alternativa A. Só para a gente saber mais, né, aqui a gente falou sobre destilação simples. Nós temos a destilação fracionada também. Esse caso aqui ele é útil quando você tem água mais sal. Quando você tem uma solução homogênea entre dois líquidos, por exemplo, água e álcool, você precisa de uma destilação fracionada. O detalhe a mais aqui seria essa coluna de fracionamento, onde você tem alguns obstáculos para facilitar essa separação. Um outro exemplo é essa coluna de fracionamento que a gente utiliza para separar o petróleo. O petróleo é uma mistura de várias substâncias. Aqui você entra com o petróleo cru e aqui você tem as temperaturas. Quanto mais alto, mais frio vai ficando, né? A temperatura vai abaixando. Aqui embaixo é muito quente. Então, imagine quando determinada substância ela entra aqui e ela vai subindo, só que chega num local em que é a temperatura que ela volta a ficar no estado líquido, então ela escorre aqui e você captura ela. Então perceba que a gente consegue pegar as frações do petróleo dessa forma. Vamos lá? Última questão. De acordo com os gráficos de mudanças de estado a seguir, podemos afirmar corretamente que 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a... Para essa questão aqui, para você conseguir fazer essa questão, você teria que lembrar de 4 gráficos. Como são esses 4 gráficos? O gráfico com a substância pura, para uma mistura azeotrópica e para uma mistura eutética. Então, ó, perceba que aqui, começando a falar sobre esse gráfico 2, certo? No gráfico 2, onde ocorre a mudança de estado físico,
aqui ó, embaixo a fusão e aqui em cima a ebulição, a temperatura é constante, então no gráfico aparece essa reta. Quem se comporta dessa forma aqui é uma substância pura. Agora olha o gráfico 2. Na mudança de estado aqui embaixo, que seria a fusão, e aqui em cima, que é a ebulição, a gente tem variação tanto aqui quanto aqui. Quem se comporta com fusão com temperatura variável e com ebulição com temperatura variável é uma mistura. Esse terceiro gráfico aqui, ele varia aqui embaixo na fusão e ele é constante na ebulição. Quem se comporta dessa forma é uma mistura azeotrópica. Se tivesse aqui um quarto gráfico para representar a mistura eutética, como ele seria? Seria o seguinte: embaixo, no momento da transformação do sólido para o líquido, na fusão, a temperatura seria constante. E depois, no ponto de ebulição, que passa do líquido para gasoso, seria variável, seria inclinado no gráfico, certo? Então a gente fica aí com a alternativa como resposta a letra B, mistura, substância pura e mistura azeotrópica. Então valeu, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até a próxima!